Uau, que lindo estar aqui. Essa oportunidade de estar aqui com todos vocês e dividir um pouco sobre a minha jornada com Deus através do filme. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade incrível e ao FIC, a Verônica, por me convidar para falar aqui com todos vocês. Eu sou a Marina Liberato, atualmente eu moro na Califórnia, mas eu venho morando nos Estados Unidos já há 10 anos. E eu curso cinema na Biola University. É uma faculdade cristã muito boa. E lá na Califórnia eu moro com meu marido, Felipe, e com as nossas 2 cachorrinhas. Essa é a minha primeira vez falando em um palco. Na verdade, não. É a segunda vez. Minha primeira vez foi quando eu tinha 5 anos de idade. A gente ia para a igreja aqui, a presbiteriana de Alphaville. E aí minha mãe levava eu e minha irmã e meu irmão. Só que eu e minha irmã, a gente odiava ficar no Kids. Então, a gente começava a correr pelo palco enquanto o pastor ficava pregando ou enquanto o louvor passava. Mas estou muito, muito grata mesmo de falar aqui com vocês. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o silêncio dos cineastas. Como cineastas, nós sabemos tudo sobre o processo de como fazer um filme. Mas tem um momento que é raramente falado. É sobre o silêncio dos cineastas. Eu quero falar para vocês sobre 3 passos muito importantes que eu faço antes, durante e depois de gravar um filme. O primeiro passo é que eu oro e entrego tudo nas mãos de Deus. Fazer um filme não é somente sobre algo bonito, criar uma imagem bonita. É sobre criar algo com um propósito eterno. O Morning Dove, que é o meu curta que estou apresentando hoje, iniciou como um simples projeto de aula. A professora falou para a gente produzir um filme. Eu não fazia ideia o que eu queria fazer. Só que eu tinha uma certeza, que eu queria criar algo com um propósito. Então, eu decidi entregar tudo nas mãos de Deus. Eu falei, Pai, que o Senhor seja o criador, que o Senhor seja o diretor, que o Senhor seja o produtor, que o Senhor escolha o elenco, a equipe, o roteirista. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus e essa foi a melhor decisão que eu tomei. Foi muito difícil receber essa ideia de Deus e demorou muito. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a ficar ansiosa porque todo mundo da aula tinha suas ideias, tinha os seus roteiros já e eu não tinha nem a ideia. Teve um dia que uns amigos foram lá em casa. Eu comentei com essa amiga que não faz filme, tem nada a ver com filme, mas eu comentei com ela assim: eu tenho um projeto de aula para fazer, eu tenho um filme para fazer, eu não sei o que eu faço, eu quero fazer algo com propósito, mas eu não sei o que eu quero fazer. Ela começou a me contar um testemunho da amiga dela. E quando ela contou esse testemunho, eu olhei para cima e eu falei, uau, imagina criar um filme desse testemunho. Uau, eu olhei para cima como se fosse algo inalcançável, como se fosse além de mim, algo extraordinário. E presta atenção, os planos de Deus são extraordinários para a sua vida e eles vão além do que você imagina. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como eu estar aqui em cima desse palco falando sobre esse projeto. Pessoas improváveis aparecem na Bíblia, mas Deus exaltou essas pessoas. Eu quero trazer aqui um exemplo lindo, que foi Jesus, que nasceu em uma cidade simples, sofreu muito, foi rejeitado, foi oprimido, mas Ele ressuscitou, nos trouxe a salvação, e agora Ele está sentado à direita de Deus. Falei com a pessoa do testemunho, eu marquei com ela depois da igreja para a gente conversar, e aí quando a gente conversou eu falei para ela, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um filme do seu testemunho. Eu achei que ela ia pular de alegria, eu achei que ela ia ficar super feliz. Só que ela falou que tinha que pensar. Várias pessoas já tinham ofertado a ela a escreverem livros do testemunho dela. E ela rejeitou. Então ela falou que tinha que pensar, que tinha que falar com Deus. E ok. Uma semana se passou. Eu permaneci em oração. Mas durante essa semana eu não falei, Deus, que o Senhor convença ela, que ela diga assim. Não, eu falei, Pai, que seja feita a sua vontade. Então passou essa semana, mandei uma mensagem para ela e eu falei, então, você decidiu alguma coisa, né? Estavam passando os dias, eu estava desesperada. E ela me mandou um áudio. E nesse áudio ela falou que ela já estava pronta para me dar um não. Mas que naquele mesmo dia,
uma amiga dela tinha perdido seu bebê. E ela veio para ela, e essa moça do testemunho trouxe esperança a ela através do testemunho dela. Ela falou que por obediência a Deus ela ia falar sim, porque ela alcançaria muitas mais pessoas através desse filme do que por ela mesma. Então ela disse sim, e nesse momento eu percebi que Deus estava no controle de tudo. Quando nós oramos e dizemos, Senhor, esse filme é seu, que seja feita a sua vontade, o filme vai além da estética, alcança vidas. Bom, o segundo passo é confiar no processo. Como vocês sabem, fazer filmes é lidar com o inesperado. São cenas que mudam, planos que falham e momentos que testam muito a nossa fé. Em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então é o entendimento de confiar em Deus, independente de qualquer obstáculo. E o terceiro passo, que na minha opinião é o passo mais importante, mas é o passo que é mais negligenciado, é sobre relacionamento com Deus. Nos momentos mais corridos de pré-produção, produção e pós-produção, são os momentos mais importantes para a gente parar e ouvir a voz de Deus, meditar na palavra, buscar conselho espiritual, colocar Deus no centro de tudo, orar com a equipe. E eu não estou falando somente sobre filme, não. Onde está o foco da sua vida? Qual que é a prioridade da sua vida? Será que é o seu trabalho? As finanças? Ou é verdadeiramente Deus? Bom, antes de pensar na ideia do filme, pare, ore, confie no processo e busque um relacionamento verdadeiro com Deus. O cinema cristão não é apenas sobre contar boas histórias, é sobre revelar o coração de Deus. Quando entregamos nossa arte para Ele, nossos filmes deixam de ser apenas projetos, eles se tornam testemunhos vivos. Que cada um de nós usemos a câmera como um instrumento do reino, para inspirar, para curar e para transformar. E que toda a glória seja sempre dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigada.